Aqui, os discos de cria. Arranha aqui, arranha aqui. 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 Aqui, consegue pegar? Ah, já. Pronto. Nós tivemos o prazer de ter o registro de uma abelha rainha, tá vendo? Ela não ferrou, não. Né? Não, tá, não, tá não. começando a Não, subir não. em mim. Ela só vai... Consegue aqui por cima que você consegue ver, tá vendo? Aqui são discos de cria. Ah, Tá vendo? Ali tem um disquinho aberto ali. Aqui são potes com alimento. Agora ela descendo, né? Se escondendo, procurando o escuro, indo lá pra baixo. Qualquer animal da nossa cadeia que vier a ser extinto, o restante da cadeia ela consegue se reorganizar e vai dar seguimento. Mas as abelhas, sendo findadas, é comprovado cientificamente que a espécie humana, junto com os outros animais, vão findar junto com ela após um determinado período. Por quê? Todo o ciclo depende das abelhas. Porque sem eles não tem fruta, se não tem fruta os animais não comem, se os animais não comem vai findando os animais e aí toda a cadeia vai se quebrando de uma forma imensurável. Então toda e qualquer pessoa que quiser entrar na atividade, será um prazer dividir o nosso conhecimento, dividir o que a gente tem de tecnologia para aumentar essa produção, essa produtividade local. Então se uma pessoa quer entrar na apicultura hoje, nós vamos orientar como fazer, como produzir, a melhor forma, épocas do ano, florada, o que fazer. E, produziu, precisa agora fazer o manejo do meu produto. A gente vai orientar a pessoa a fazer parte da associação, ou então ir para a UBM para ter o mel dela sendo beneficiado dentro da unidade correta para ter um produto de qualidade final. Todo produtor rural que não trabalha com defensivos agrícolas, com veneno, sim. ele está perdendo dinheiro em não ter colônias de abelhas, com ou sem ferrão na sua propriedade. Bom, boa tarde, pessoal. Bom dia. Boa noite, né? Boa noite, né? Vai ver que horas a galera tá assistindo o vídeo. E eu tô aqui hoje com o Rodrigo. Rodrigo, que é do Apiário Dois Irmãos. E eu vim conhecer o Apiário Dois Irmãos. É um prazer receber todos vocês aqui, não somente quem está gravando, mas todos que queiram fazer uma visita e a gente poder apresentar um pouco mais do nosso trabalho, que sendo feito já há um bom tempo. Rodrigo que trabalha com mel e derivados, Mel né? e derivados. Abelha e os derivados do que a abelha produz, Sim, né? mel e seus produtos. Pronto. Então vamos entrando aqui na propriedade. Bom, a gente vai voltar aqui no final, tá? Porque aqui digamos que é o produto final, né? Os produtos, né? Final, mas tem todo um processo e a gente vai meio que fazer do início. Você vai mostrar tudo pra gente aqui sobre a criação de abelhas, a apicultura, a meliponicultura. Isso, porque eu sei que tem uma diferença de nomenclatura para abelha com ferrão e sem ferrão, né? Sim, basicamente a apicultura é a que se dá a criação de abelhas com ferrão, a abelha Apis mellifera. Toda abelha com ferrão não é uma abelha nossa. Essas abelhas foram introduzidas no nosso país. Então, assim, todo mundo conhece ela popularmente como abelha italiana ou abelha africana. Mas o que acontece? Nós tínhamos introduzido no nosso país as abelhas italianas, que são abelhas mais dóceis, abelhas europeias. Só que ela tem uma defensividade menor e ela tem uma produção um pouco menor também. O que foi feito? Muito tempo atrás foi feito um cruzamento das abelhas italianas com as abelhas africanizadas, as abelhas africanas, porque tem uma rusticidade maior, uma produção maior, e dessa forma tentaram melhorar a nossa qualidade de produção. Sim. Só que na natureza nem sempre é fácil você controlar, principalmente as abelhas, que são animais que elas têm um ciclo normal e próprio para multiplicação. Ela faz o voo nupcial, faz o cruzamento e volta. Nesse trabalho aconteceu um desacerto, cujo qual uma das espécies fugiu e perpetuou na natureza. Então, muita gente criava abelhas com ferrão da espécie italiana europeia, que era muito mais dócil, e foi quando aconteceu alguns acidentes, que assim, o pessoal chegava num período, a abelha era dócil, quase não precisava de equipamento. E quando você chegava lá, estavam as abelhas africanizadas, muito mais defensivas. Então, houve ataques e houve alguns acidentes com maior frequência. Sim. Lógico que isso, hoje, no nosso país, não temos mais uma abelha somente europeia, somente africana. Nós temos a Apis mellifera, que é o cruzamento dessas duas abelhas. Entendi. Então são abelhas com ferrão que foram introduzidas no nosso país. Sim. No Brasil, o único local que ainda se tem a abelha europeia, que a gente chama da F0, é a ilha de Fernando de Noronha, que não foi introduzida as africanas.
Então, no Brasil, hoje a abelha, se precisar de uma F0, seria lá. Seria por origem essa aí? Foi trazida para lá, implementaram as europeias lá e não houve cruzamento com as africanas. Entendi. Então lá a gente tem. Então o resto vamos do lá. nosso país, tudo é africanizado, a Apis mellifera. Então a ápice é a com ferrão. Com ferrão. É aqui para você fazer todo o manejo, precisa... Toda a indumentária, todo o equipamento. Que isso que eu ia perguntar. A gente está aqui numa pequena área de produção e não estamos... Porque sem equipamento, porque aqui nós temos no meliponário, Sim. que é a segunda etapa. Ou seja, você tem a Apis mellifera, onde tem a apicultura, e nós temos a meliponicultura. A meliponicultura é a criação de abelhas nativas, abelhas indígenas ou abelhas sem ferrão, como a gente popularmente conhece. No nosso país, nós temos uma variedade enorme de abelhas sem ferrão, passando de 300 espécies. Sim. Essas abelhas sem ferrão, essas sim são abelhas nossas, são abelhas nativas, abelhas originárias do nosso país. Então, elas têm características específicas de cada região, de cada clima, de cada local, tanto que você não pode fazer essa migração. Eu tenho aqui no litoral determinados tipos de abelhas, tipo a Melipones cutelares, conhecida como uruçu. Nós temos a uruçu nordestina. E mais adentro nós temos outras espécies de uruçu amarela. Então, assim, não é interessante trazer abelhas de outros locais para determinados locais para você não fazer um cruzamento ou não ter uma produção e você quebra o bioma. Sim. Então, a gente tem todo esse trabalho, todo esse cuidado de conscientização de que a gente tem uma variedade muito grande. Então, nós temos, a exemplo, a abelha jataí, Tetragona angustula, que é o pessoal conhece como mosquitinho. Você tem dessa abelha em todo o território nacional. É uma abelha que está altamente organizada, está adaptada ao meio urbano. Sim. Então, essa abelha que está adaptada ao meio urbano, você encontra em qualquer local. É uma abelha bem miudinha. A gente consegue ver aqui de perto, aqui, onde nós temos uma aqui. A gente vê, ela literalmente parece um mosquitinho. Ah, isso é uma abelha? É uma abelha. Aqui é uma abelha. Essa é uma jataí, em relação ao dedo. Então, ela tem toda essa diferença. Ao lado dela, nós temos uma Melipones cutelares, uruçu, ou uruçu nordestina. Uma subespécie dela seria a uruçu amarela, que é o mesmo tamanho. Então, quando a pessoa vê uma espécie dessa aqui, um uruçu, pelo seu porte e tamanho, acaba confundindo ela com uma apis, pois o tamanho do seu corpo é bem próximo ao tamanho de uma apis. Porque a gente vai ver elas entrando isso aqui, pode vir de perto, ela não entra e sai do trabalho. Falando em produtividade, a ápice, ela produz mais? Sim, nós temos uma diferença em produção bem significativa. Porque enquanto nós temos aqui uma colônia em média de 800 a 2.000 indivíduos, nós vamos chegar a ter 20.000 a 30.000 indivíduos trabalhando numa colônia de apis. Então, a quantidade de operários trabalhando é imensamente maior. Então, aqui você tem uma média de produção de 1 litro a 2 litros ano, que é assim, a coleta de mel ela não se dá num único período. Então, assim, de setembro a março você tem colheita, então você vai fazendo o manejo, vai acompanhando e vai fazendo a retirada desse mel. Enquanto numa caixa de apis, numa produção de apis, você passa dos 20. Então, de 2 para 20. Mas, assim, são méis de características totalmente diferentes. Sabores diferentes, propriedades diferentes. Ambos são méis muito bons. Sim. Vamos botar no âmbito geral. Agora, cada um tem sua especificidade. Sim. Um é um pouco mais ácido, os daqui são um pouco mais ácido, um pouco mais aquoso, são méis mais líquidos. O da apis é aquele mel que a gente conhece popularmente, que a gente vê no mercado com maior quantidade. Então, muita gente não conhece esse tipo de produto. Em se tratando de valor, o mel ápice, né, é um mel mais barato, entendo eu, né? Sim. É porque o mel, a unidade de medida de mel comercial é o quilo. Só que popularmente a gente trabalha com 1 litro. Sim. A gente faz por litro. Então, trabalhando 100 litros, hoje 1 litro de mel de apis está em média R$70. Certo. Enquanto 1 litro de mel de uruçu está em média R$250. R$250. Agora, dentro das abelhas sem ferrão, tem também variedades diferentes que também influenciam no valor. Sim. Um
Uma Jataí, por exemplo, Sim. passa de R$ 1.000 um litro. Porque a produtividade dela é uma produtividade muito pequena. É tanto que você acha o mel de Jataí em pequenas porções de 100 ml. Você não acha, não é que você não acha, você não tem grande produção para ter em quantidade litros de mel de Jataí. Então, e esse mel é um mel mais difícil, um mel mais específico. Porque as abelhas nativas, ela tem a característica de fazer uma coleta seletiva. Elas não vão em qualquer planta, em qualquer flor, em qualquer período. Então elas têm, cada espécie tem as suas plantas prediletas, Sim. onde elas fazem a polinização dessas plantas. Então o trabalho principal das abelhas, que a gente tem que ter em consciência, na cabeça, é que a abelha não faz mal, a abelha só faz mel. E além disso, Isso é boa. Isso é boa, ela não faz mal, a abelha faz mel. Elas fazem o trabalho de polinização muito importante para a natureza. É constatado, tem estudos comprovados de que se qualquer animal da nossa cadeia que vier a ser extinto, o restante da cadeia ela consegue se reorganizar e vai dar seguimento. Por exemplo, acabou o leão no mundo, outro animal vai vir fazer a função do leão no mundo. Acabou as baleias, outro vai vir fazer a função da baleia. Mas as abelhas, sendo findadas, é comprovado cientificamente que a espécie humana, junto com os outros animais, vão findar junto com ela após um determinado período. Por quê? Todo o ciclo depende das abelhas. Os menores animais da nossa natureza são os que têm a maior importância para toda a cadeia. Porque sem eles não tem fruta, se não tem fruta os animais não comem, se os animais não comem vai findando os animais e aí toda a cadeia vai se quebrando de uma forma imensurável. Além da produtividade, a gente está falando da produção no modo geral, e a gente também tem um trabalho da produtividade, onde outros estudos comprovam que foi feito pesquisas e tese de mestrado e doutorado. Fizeram exemplo no morango e no café. Árvores, plantas da mesma espécie, no mesmo local, tendo a mesma água, a mesma nutriente, onde uma foi cercada para as abelhas não irem polinizar e a outra teve lá. As que as abelhas foram polinizar, teve uma produção acima de 30% maior. Caramba. O mesma árvore, o mesmo pé de café, o mesmo pé de morango, além da produtividade maior, a qualidade do produto. Então é a comprovação científica de que as abelhas têm um papel importante na produção e produtividade de todos os processos. Então você faz um trabalho que, para além de ser comercial, né, de você produzir um alimento saudável, Sim. que o mel e a depender da espécie da abelha, tem alguns que é até medicinal, né? Sim. Tem também um trabalho muito mais importante que é de preservação. Sim, a conscientização ambiental que a gente faz referente a esse trabalho é aquele trabalho de formiguinha, é o trabalho de abelha. Sim. É polinizar nas pessoas a importância desses seres tão especiais para a natureza. Sim. Nós temos uma atividade que foi feita em conjunto com o município, a prefeitura, um projeto chamado Capacitações Ambientais, onde foi trabalhado essa temática das abelhas. E a gente usou o tema das abelhas sem ferrão, as amigas do meio ambiente, Sim. porque realmente são o que elas são. Elas são as amigas do meio ambiente, elas são importantes para a natureza no modo geral. Então nós estamos fazendo esse trabalho de conscientização hoje das crianças em escolas, de grupos que vêm nos fazer visita, de toda a oportunidade que nós temos em feiras, porque assim, nós vamos para as feiras não somente com o intuito de vender, mas assim, de fazer contato, de fazer amizade, e explicar e poder mostrar às pessoas a importância desses animais. Entendi. Rodrigo, as propriedades que eu visito, Sim. Quando tem apiário ou meliponário, geralmente é como uma atividade, um complemento, sim, uma renda extra. Sim. E eu imagino que a atividade principal aqui é o mel, é a abelha, Sim. né? Hoje, o nosso imóvel, ele já teve uma perpetuação de várias linhas de trabalho. Nós já trabalhamos com gado de corte, nós já trabalhamos com plantio de horta, nós já fizemos criação de peixes, e hoje nós temos o meliponário como uma das bases do turismo rural juntamente com a produção. Sim. Então assim, o carro-chefe hoje do sítio é a produção de mel e seus subprodutos. Sim, que eu queria falar um pouquinho sobre eles. Sim, nós vamos falar sobre toda essa produtividade. Sim. E além disso, nós temos essa parte hoje em dia de SOS Abelha, onde as pessoas precisam fazer uma remoção de enxame, não tem quem faça. Nós fazemos o SOS Abelha.
As pessoas querem mel, nós temos o mel. Os subprodutos que as pessoas não conhecem, nós temos shampoo, condicionador, sabonetes, própolis. Você tem tudo isso aqui? Temos tudo isso aqui. Tem? Temos. Ah, que bacana. Então, assim, a gente tem uma variedade, uma gama de produtos muito grande. Além dos subprodutos da própria produção da abelha, onde nós damos suporte. Então, a pessoa quer começar na produção, mas não tem conhecimento ou não tem como ter acesso. Nós tiramos dúvidas, damos consultoria, damos suporte, damos palestra para treinamentos, para grupos. Nós fornecemos subprodutos tanto para o meliponário como para o apiário. Sim. Onde aqui, por exemplo, nós temos aqui a cera. Essa cera aqui é uma cera para abelhas com ferrão. Então aqui nós temos um bloco de cera de ápice. É pra ou de? É de e pra. Por que pra? Porque assim, é produzido por elas, Sim. essa cera. Essa cera ela pode ser reutilizada em cosméticos, Sim. ela pode ser reutilizada em velas e em outros produtos. Sim. E ela é para abelha porque nós vamos novamente devolver a elas no formato laminado para que elas ganhem tempo. Porque, mas como alimento ou não, é como uma espécie de cama? Porque assim, para que a abelha usa cera dentro da produção Sim. no geral? Isso a gente está falando agora da ápice, Tá. da abelha com ferrão. Tá. A abelha ápice melífera, ela faz os favos, que é uma diferença da melipona. A melipona ela faz em potes. O mel da abelha sem ferrão, ele é armazenado em potes, tanto Sim. o mel como o pólen. Sim. Na ápice, ele é armazenado em favos. Então a abelha, durante um dos períodos da sua vida, ela tem a produção de cera, onde ela vai fazer esses favos. Então, o apicultor, para ganhar tempo e acelerar o processo da abelha, ele fornece a cera, porque nos estudos comprovam que para cada quilo de cera que a abelha tem que produzir, ela gasta de 4 a 6 quilos de mel. Entendi. Então, para quem trabalha com produção, se você acelera esse processo, Entendi. se você faz essa antecipação para ela, Sim. você está ganhando produto. Entendi. Entendi. Outro fator importante é que na troca de cera você tem uma qualidade maior do seu produto. De que forma? A abelha é um animal que ele sofre metamorfose. Então subentende-se da seguinte maneira: você tem seu quarto onde você dorme. Vamos entender que a cada mês que você chega no seu quarto, você manda um pedreiro ir lá e rebocar a sua parede. Você vai fazer o quê? Sem tirar o reboco velho. Ele dá um reboco novo, um reboco novo, um reboco novo. Você vai diminuindo o seu espaço. Então você vai ficando apertado cada vez mais. Sim. Isso acontece com a abelha. A abelha rainha vem, deposita o ovo dela dentro de um alvéolo desse. A outra vem, coloca o alimento, ela vai passar o período dela de incubação, de metamorfose, e a abelha vai nascer. Ela nasceu, sai, faz a primeira alimentação dela, retorna para onde ela nasceu e faz a limpeza. E o seu primeiro processo a primeira cera que ela produz, ela vai lá, limpa e reorganiza onde ela nasceu. Então isso vai diminuindo o tamanho do alvéolo. Entendi. Com alvéolos menores, você vai ter abelhas menores. Entendi. Essa cera, com o passar do tempo, ela vai ressecando. Então ela vai diminuindo a maciez da abelha rainha conseguir colocar o ovo. Então o apicultor, durante o seu manejo, ele obrigatoriamente, para ele ter uma produção com qualidade, ele tem que fazer esse manejo, essa troca de cera. Entendi. Entendeu? Então você fez uma captura do enxame, você não sabe da onde foi que essas abelhas tiveram contato com aquele material daquela cera. Então você não pode levar um enxame que você fez uma remoção, uma captura, diretamente para o seu apiário. Sim. Então é interessante que todo apicultor tenha um apiário de quarentena, para que todas as abelhas que ele faça uma remoção, uma captura, coloque ali, faça a troca dessa cera, acompanhe o desenvolvimento dessa abelha, porque nem toda abelha que você remove, ela aceita uma caixa. Muitas vezes você faz a remoção, coloca, e ela entende que ali não é um lugar bom para ela. Sim. E ela vai embora. Entendi. Tranquilo, ela vai puxar no outro local. Mas as que ficam, nós obrigatoriamente temos que fazer a troca de cera, para que as abelhas façam os novos favos no quadro, e a partir daí temos cera nova, abelhas novas, com um tamanho maior, que vão estar aptas a buscar muito mais pólen, muito mais néctar para a produção do mel. Entendi. Para quem tem uma propriedade e quer produzir mel, o que você recomenda? Começar pela ápice ou pela melípona? Hoje, o que nós indicamos às pessoas que querem começar na atividade, se a pessoa não teve contato ainda, porque nem todo mundo tem, não vou dizer aptidão, mas nem todo mundo tem condições físicas de entrar dentro do macacão. Sim. Que a gente até colocar você dentro do macacão, você sentia como é um pouco estar ali dentro. De ficar dentro, porque é um material pesado, é quente,
Então, assim, você trabalhar com abelhas com ferrão, você tem que ter todo não um prazer, você tem que ter uma aptidão realmente e Sim. querer trabalhar com esse produto. Uhum. Então, para quem quer começar com um hobby, quem quer começar a manejar, é interessante começar com as abelhas sem ferrão. Sim. Você acha abelha sem ferrão, por incrível que pareça, em todos os locais. Aquela mosquinha verde que a gente vê voando sozinha, às vezes num canto, num sítio, que a gente pensa, é aquele besouro. É uma abelha. É uma abelha solitária. Então a pessoa quer começar a criar, é só fazer um hotel de abelha solitária. O que é um hotel de abelha solitária? A pessoa pega um tronco, uma madeira, faz furos de diversas bitolas, diversos tamanhos, e coloca num canto. Aquele besourinho que a gente vê lá que faz um ninhozinho sozinho, ele é uma abelha. Ele tem um trabalho de polinização na natureza, ele tem abelhas específicas. O mangangá ou a mangangava, aquela abelha preta grande que vive sozinha, tem uma ferroada muito... É uma abelha solitária, que também tem um trabalho muito importante de polinização do maracujá. Então, assim, cada abelha, por isso que a gente disse que as abelhas, no geral, têm esse trabalho importante para toda a cadeia. Sim. Entendeu? Sem elas, vai faltar alguma coisa. Sim. Rodrigo, e custo para iniciar? Uma caixinha dessa, por exemplo, qual é o custo? Hoje, em média, uma colônia estabilizada de jataí, o público fora trabalha em média de R$350 hoje. E uma de uruçu parte de 600 a 800 a média. Pessoal, a caixa que é chamada de colmeia ou colônia. Não é colmeia? A colmeia a gente chama mais as que são com ferrão. Ah, tá. A colônia. Mas se chamar de colmeia também não está errado. Isso a caixa sem... Não, com as abelhas. Ah, com as abelhas. Um ninho, um caixa, uma colônia estabilizada, já, por exemplo. Produzindo, né? Pronto. Rodrigo, eu quero uma abelha pronta. Seria isso aqui. Uma caixa nova, bonitinha, com as abelhas estabilizadas. Com disco de cria, pote de favo, um pote de mel já, mesmo sem mel ou não, já, mas a abelha já em produção. Sim. A rainha já produzindo. Hoje você vai encontrar uma uruçu. Em média, R$800. 600, 800, 1.000, 1.200, vai variar de onde você vai encontrar. E a jataí? 350. 350. Isso. Tá. Que a jataí é a... A mosquitinha. Por acaso é mais barata, entretanto ela tem um valor agregado maior em termos de produção, do valor do seu subproduto maior. Entendi. Ela é mais barata por ser uma abelha que ela está altamente difundida em todo o território nacional. Então, assim, todo lugar você acha. Tem uma oferta maior, né? Na cidade, por incrível que pareça, qualquer lugar que você olhar com um pouquinho mais de cuidado, você vai encontrar uma jataí. Então tem... São locais assim que a gente, onde menos espera, se encontram abelhas. Entendi. Ela tem essa característica. E muita gente acaba encontrando numa descarga de carro. Um carro que está parado, alguns dias, ela vai lá dentro da descarga de carro em vez de fazer um ninho. Numa parede de uma casa, ela vai lá e faz. Ela achou qualquer local, ela vai lá e faz. Entendi. Bom, então vamos lá. A gente já teve uma introdução aí, acho que... Diferenciando um pouco, né? Porque quem é leigo, assim como eu, que já não sou não tanto, né? Que já tive uma pequena introdução, para mim era tudo a mesma coisa. Apicultura, abelha, enfim. Sendo abelha seria uma só. Não, tem essa pequena diferença. E que é uma característica importante, uma curiosidade, para o público em geral ter conhecimento, que assim, vai ver esse vídeo hoje e amanhã vai ver uma abelha na rua e vai achar, é sem ferrão, posso pegar. Não é assim. Antes de você ter qualquer contato direto, principalmente, já tá aí não, que a gente vai vendo com a abelha mosquitinha, sabe que essa abelha não tem ferrão. A forma de defesa dela é justamente, não é que ela não tem ferrão, todas as abelhas têm um ferrão atrofiado, e elas têm uma forma de defesa diferente. As uruçuas se defendem com a mandíbula, ela vai ficar te mordiscando. Só que não dói, não é só, ela vai ficar ali tentando te afastar através da mordiscando. Já a daqui, ela vai ficar botando uma cola em você, tentando te imobilizar com a cola. Ela vai grudar no pelo aqui e vai ficar te incomodando no olho, na pálpebra, tentando entrar no nariz, e isso incomoda. Então assim, como EPI básico de quem quer mexer com abelha sem ferrão, a gente utiliza apenas o capacete. Para quem está começando. Por quê? Justamente para não ter esse incômodo dela no olho, no nariz e tal. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar com ela, você acostuma e vê que não faz esse medo. Então, eu vejo que algumas pessoas, quando estão fazendo manejo, usam um borrifador de fumaça. E eu não... seria... O fumigador, ele é utilizado
em sua maior parte, para as abelhas com ferrão. Com ferrão. As abelhas sem ferrão você até pode utilizar, mas elas são abelhas dóceis, que praticamente você não necessita da utilização da fumaça. E qual é a função? Pronto. Qual é a função da fumaça? A fumaça chegou na colônia, seja de Apis ou de Melipona. As que estão aqui na porta fazendo a segurança vão mandar uma informação. Está pegando fogo na natureza. Se está pegando fogo na natureza, vamos precisar fugir. Então, manda essa informação. As abelhas operárias que vão embora que iriam embora com a rainha, caso esteja pegando fogo na natureza, vão se abastecer de mel o máximo possível, pois num período desse de perigo que aconteça, elas podem ficar até 15 dias sem alimentação. Elas se abastecem o suficiente para começar uma nova vida num local diferente. Entendi. Então, quando você manda a fumaça, elas vão correr para se alimentar, não vão conseguir comer tudo que tem, porque elas têm que comer em emergência para poder fugir. Então, você mandou a fumaça, tá pegando fogo, corre para se alimentar, para encher os bornar, para poder ter o pé. E aí, com a barriga cheia, ela não consegue dobrar para te ferroar. E aí, o enxame pesado, você borrifou fumaça, parou, borrifou fumaça, parou. Ó, foi alarme falso, não tá pegando fogo, não vão precisar ir embora não. Entendi. Então, elas vão ficar mais calmas por esse motivo, elas estão pesadas de alimento. Entendi. Então, essa é a informação que recebe. Bacana. Agora, a característica dessa situação é, para o apicultor que trabalha com produção grande, a quantidade de fumaça aplicada durante o manejo é importante salientar e observar. Porque o mel é um produto volátil, ele absorve tudo e qualquer coisa que tiver na natureza. É tanto que você fazer a colheita de mel, você tem uns dias específicos. São os dias de umidade mais baixa, porque o mel absorve umidade. Sim. Você não pode deixar o mel exposto a qualquer variável, porque essas variáveis contaminam o mel. Então, assim, é importante a gente entender que eu comprei um mel no interior, que eu passei na beira da estrada e estava lá na garrafa, o cara me vendeu um mel a R$30 o litro, o mel verdadeiro, tinha até abelha dentro. Beleza, era um mel verdadeiro. Não vou dizer que não. Era um mel, mas não é um mel puro. Porque você pode ter a contaminação desse mel durante o manejo nessa colheita. Então, quando a pessoa fala, vou furar uma abelha, muita gente leva borracha, plástico, veneno para matar a abelha, para furar essa abelha para poder fazer essa colheita. Depois vai colocar todo esse mel que ele cortou de qualquer jeito dentro de um balde, que ninguém sabe que balde é esse. Vai espremer com a mão, que ninguém sabe como foi que ele lavou essa mão para poder fazer isso. Vai pegar uma garrafa velha, com uns capucos de milho, botar, levar numa feira e vender esse produto como mel bom. E você está ali com a contaminação de coliformes fecais e todas as outras variáveis. Fumaça de pneu, veneno. Então você fala assim, o mel que um apicultor credenciado produz é caro. Quando a gente coloca na ponta do lápis hoje, todo o trabalho de produção, quando você vai fazer uma captura do enxame, até ele começar a produção, você leva mais de um ano trabalhando esse enxame para ele entrar em produção real. Então eu fiz uma captura hoje do enxame que estava numa casa. Esse enxame vai começar a produzir para mim daqui a um ano ou mais. Entendi. Durante todo esse ano tem todo esse trabalho em cima desse enxame, correndo o risco dele não ficar, dele poder ir embora ainda. Mas vamos dizer que ele ficou tudo direitinho. Nós hoje aqui do Apiário dos Irmãos, nós fazemos o nosso manejo e produção dos nossos produtos, do nosso mel, dentro de uma unidade de beneficiamento, chamada UBM. No estado temos algumas. Aqui na nossa localidade nós temos uma unidade onde tem uma associação de apicultores, onde todo mundo que faz a produção nesse conjunto levam seus produtos para lá. Então, o que é feito basicamente nessa unidade de beneficiamento de mel? Ou casa do mel, ou fábrica de mel. Depois a gente fala assim, é na fábrica de mel. Não é fábrica de mel, porque quem produz o mel é a abelha. Sim. A gente só vai lá, retira esse produto e leva para fazer a manipulação. Então, aqui pelo quadro, a abelha foi lá, passou o período de produção, ela fez os favos, encheu aqui de favo, introduziu o néctar, que é o nosso mel. Porque o que é mel? É frutose e sacarose, é açúcar de planta. Então todo mel é uma característica importante, que todo mel pode cristalizar. O mel cristalizou era mel de açúcar. Não é. Todo mel pode cristalizar. Ele cristaliza na caixa. Depende do índice de frutose e sacarose das plantas, que mel é açúcar de planta. Mas aí a abelha foi lá, produziu, puxou os favos, colocou o mel, época de colheita. Sol a pico, baixa umidade, não tem chuva, fomos lá, pouca fumaça, fizemos a colheita, colocamos no caminhão, tudo direitinho para não tomar poeira, levamos para a UBM. Chegando lá no UBM, passamos pelo processo onde ele vai dar entrada, esse mel, vai ser pesado as melgueiras para ter uma ideia de produção. Lá o pessoal vai desopercular
que é o processo. Ô, meu filho, vai embora. Deixa eu passar o caminhão. Olha o tratorzinho lá. Apesar da gente estar com o microfone, é um trator. Pronto, Sim, continue. Com os quadros de mel acima de 95% operculado, o mel já maduro, lá na unidade vai ser feita a desoperculação. São garfos, parecendo uns garfos de pente de antigamente. Sim. Vai ser tirado das tampas, desoperculou esse mel, esses quadros vão ser levados a uma centrífuga de inox, Sim. ele vai ter uma rotação. Após essa rotação, o mel, através do processo de centrífuga, vai ser jogado para fora e vai sair o mel desses quadros. Saiu desses quadros, vai ser coado para tirar qualquer fuligem e impurezas que possam ter. Sim. Levado ao decantador, onde ele vai passar por 72 horas de decantação. Porque no processo de centrifugação, acaba aerando esse mel, ele entra oxigênio. Então, aí vai decantar, para posteriormente 72 horas no decantador vai ser feito em vase. Entendi. Então você tem todo um trabalho em cima da produção, para ter um mel de qualidade, onde o seu cliente final ele vai ter um mel que ele não teve contato com a mão direta do produtor, nem de ninguém. Todo mundo com a luva, a máscara, todo mundo com os EPIs. Todo o manejo que foi feito durante todo esse ano de produção. Ou seja, a gente tem todo um trabalho de pré-florada, ou seja, vai trocar cera para ter uma cera nova, para ter todo um processo de uma qualidade desse mel. Entendi. Então a gente tem todo esse processo. Então assim, a primeira característica de um mel bom seria o valor. E conhecer o apicultor que está te fornecendo esse mel. Sim. Então se você vê um mel muito barato, desconfie. Ou ele realmente é um mel de açúcar, Sim. onde é feita a adulteração, ou é um mel que não teve higiene. Então você vai estar consumindo um produto com baixa qualidade. Entendi. Entendeu? Bom, vamos continuar. Eu queria... Sim, se você quiser conduzir com base... Vamos dando. Vamos. Eu sei que você faz receptivo aqui, recebe pessoas aqui, né? Sim. Os derivados, os sabonetes, o shampoo, você faz shampoo também e tal? Shampoo e condicionador sólido. É? Porque assim, nós temos a referência de shampoo e condicionador, aquele shampoo líquido. Sim. E como subproduto diferencial das abelhas, nós temos o shampoo e o condicionador sólido, que levam base natural e base vegetal. É tipo um sabonete. Isso. Ah, tá. Tem ali na prateleira. Vamos pegar alguns aqui e trazer pra cá? Que a gente faz a exposição aqui. Vamos. E a mesinha já tá pronta aqui, né? Pronto. Caramba, tudo isso aqui vem da abelha, né? Não necessariamente do mel, porque tem também como é o nome? O própolis. Própolis e o pólen, que também são subprodutos da abelha. Então aqui nós temos parte da nossa produção. Aqui não está todo o nosso... do nosso cartão. Parte. Nós temos aqui nosso cartão. Nós temos aqui o sabonete que a gente fornece como brinde, que é vendido como brinde. Nós temos o sabonete com carvão ativado. Nós temos o sabonete o natural. Nós temos ele com aveia. Também temos ele com erva doce. Temos ele com babosa. Nós temos o shampoo e o condicionador. Vou abrir aqui para vocês. Deixa eu pegar daqui. Pronto. Que eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu ver. Aqui nós temos o shampoo. Esse é o shampoo. Esse é o shampoo com carvão ativado. Nós temos aqui o condicionador. Esses produtos são manipulados aqui ou lá naquela unidade que você comentou? São aqui mesmo, né? Isso. Entendi. Aqui nós temos aqui a castanha com mel. Castanha com mel? Castanha com mel. Você vai provar ela também, Sim. se você me dizer. Nós temos o própolis. Sim. O própolis, ele é oriundo da abelha com ferrão. Ah, tá. Entendeu? Porque assim, a abelha com ferrão, ela faz a coleta dessa resina da árvore e produz o própolis, que é a que ela tira. A abelha sem ferrão, ela produz o gel própolis, que ela é diferente, ela não tem a maleabilidade do própolis, ela faz um torrão, que é onde ele vai material, barro, todo material mais rígido, para fazer essa calafetação. Porque qual a função do própolis e do gel própolis na colmeia? Sim. Ela é um fungicida natural. Ou seja, tudo e qualquer coisa para evitar doenças, a abelha ela utiliza esse própolis para estabilizar toda e qualquer proliferação de fungo e bactéria dentro do enxame. Porque é uma característica importante e engraçada. A abelha ela não morre na colmeia. Quando ela tem um ciclo de vida muito curto, a operária vive em média 45 dias, enquanto a abelha rainha vive até 3 anos. Caramba, é? Mas ao final de sua vida,
quando chega aos últimos dias de vida, que ela está vendo que ela não vai resistir, ela sai para o trabalho e ela só retorna se ela tiver consciência que ela vai conseguir fazer isso mais uma vez. Então ela morre em natureza. Mas se por algum motivo essa abelha ela foi atacada por um passarinho e veio ferida, e por algum motivo ela acabou morrendo dentro da colônia, as outras operárias vão pegar esse corpo e vão jogar fora. Mas vamos dizer que esse corpo ficou preso num cantinho que não consegue ser retirado. Elas vão mumificar essa abelha com própolis ou gel própolis para evitar a proliferação de fungos e bactérias dentro da colônia. Caramba, mas são muito inteligentes as abelhas. É assim, a gente tem muito a aprender com as abelhas. Temos muito, porque assim, ela e as formigas são dois grupos que têm uma subdivisão de trabalho muito organizada. Então assim, a abelha ela tem seu ciclo de vida muito bem definido, do dia que ela nasce até o dia de vida dela. Então ela vai ser faxineira, e faxineira ela vai ser engenheira, que ela vai organizar os favos, ela vai ser nutriz, onde ela vai levar alimento para as que vão nascer, ela vai ser guardiã da sua colônia, posteriormente o final de vida dela vai ser uma abelha campeira. Então, tanto a tantos dias ela faz tal coisa, tanto a tantos dias faz tal coisa, tanto a tantos dias outra coisa. Então, ela tem um ciclo de vida bem organizado e bem subdividido. Caramba. Sim. Aqui nós temos... A da caixinha você não mostrou, aqui, não. Não, dessa caixinha aqui. Aqui são o mesmo... Aqui é tá, é porque está na caixinha. Isso. É o shampoo, né? Isso. O shampoo. Vou colocar na conta luz aqui para a gente poder ver uma característica. Ver se o quadro consegue pegar bem. Pegou. Pronto. Aqui nesse quadro que a gente usa para demonstração, nós temos um pouco da variedade, da tonalidade, coloração dos méis. Então aqui nós temos ele subdividido por espécies de abelhas, ou seja, uma mandaçaia MQA, uma abelha borá, guaraipo, mandaçaia, jupurá, uruçu amarela, uma jataí. E algumas plantas. Então assim, o que caracteriza a tonalidade, sabor e característica do mel? Sim. Além da espécie da abelha, o tipo de planta que ela visita. Então você tem a mesma abelha que ela visitou o café, se ela visitar o angico, ele é diferente. Se ele visitar o açapeixe, ele é diferente. Então a mandaçaia ela tem uma tonalidade, a jupurá ela tem outra. Então às vezes a pessoa fala, esse mel está muito escuro. A tonalidade, ou está muito claro. Então essa variação de tonalidade, ele pode variar do branco, transparente quase água, ao preto petróleo. Vai depender da espécie e da florada. E da florada. Caso. E é isso aqui que a gente consegue ver aqui, né? Isso. Aqui nós temos o mel de uruçu, a tonalidade dele bem clarinho. Que o mel tipicamente conhecido, quer dizer, o mais conhecido, tem essa coloração aqui, né? É isso, um dourado, isso. Mais encorpado. Mas ele pode ter toda essa variação em tonalidades. Entendi. Então esse aqui é o uruçu? Uruçu, mel de meliponas, que ele é fornecido por nós em frasco de 100 ml. Sim. E o mel de ápis, nós temos ele nos três volumes. Temos também mel em favo. Em favo? Isso, o favo de mel. Só que esse a gente não trabalha com ele durante todo o período, porque a gente faz mais por encomenda. Quando a pessoa pede, alguns clientes pedem, eu queria experimentar o mel no favo, eu já experimentei, eu quero o mel no favo. Então quando a gente faz o manejo, a gente produz esses méis no favo para os clientes que nos encomendam. Então assim, durante o manejo, durante a colheita, tal, a gente faz esses méis no favo. Entendi. Fiquei impressionado, viu, Rodrigo? Que bom, que bom. Caramba, eu não sabia que tinha tanto subprodutos, né, da abelha. E ainda tem mais, né, que você falou. Tem Nós muito temos mais. O pólen da abelha com ferrão. Nós temos o samburá, que é o mesmo pólen, só que da abelha sem ferrão. Sim. Então, assim, nós temos uma gama de produtos imensurável, muitos outros que não foram estudados. Então, assim, hoje nós temos uma linha aqui de produtos que nós trabalhamos. A gente está pretendendo ampliar ainda mais a nossa cartela, além de cartela de serviços e produtos, porque, como eu te falei, a gente trabalha, além da comercialização dos nossos produtos das abelhas, nós temos aqui também as atividades, tá vendo? Nós trabalhamos com a venda de produtos, a visitação das pessoas conhecerem as abelhas sem ferrão. Nós temos os produtos feitos à base das abelhas, juntamente com o mel de sem ferrão. Nós temos aqui a colheita, onde a pessoa também pode fazer a visitação. Nós temos o SOS Abelha,
onde a pessoa precisa, na área industrial, área residencial, que precisa fazer a remoção. E nós temos também as palestras e consultorias, onde é feita. Então, precisou de qualquer dúvida, a gente faz esse trabalho. O Instagram aqui é Apiário. Apiário das Irmãos. Aqui, eu vou colocar na descrição, mas eu aproveito aqui para... Pronto, pegar uma... Então, você dá consultoria, treinamento, vendemos colônias, colmeias, vendemos os equipamentos, subprodutos, fazemos todo esse trabalho para as pessoas que querem entrar no manejo tanto das com ferrão como das sem ferrão. Entendi. A gente já fez consultoria para associações, dando treinamento para as pessoas começarem a trabalhar nas abelhas com ferrão, ou seja, a indumentária que é necessário, macacão, bota, luva, fumigador, caixa, tudo que é necessário você trabalhar com a apicultura. Nós, além de fornecermos esses produtos, nós ensinamos como utilizar, a hora de utilizar e o que fazer. Entendi. Ah, mas isso aqui é muito pesado, muito cansativo, extenuante. Quero trabalhar com sem ferrão. Nós também informamos, damos consultoria, damos tudo que seja necessário, que for importante. Se precisar, o Apiário das Irmãos está aqui disposto e apto a ajudar. Muito bem. Além de recebermos a visita. É isso. Que hoje é um dos nossos, não seria ainda o carro-chefe, mas é um dos nossos produtos oferecidos. É um dia de vivência, onde a gente faz a trilha do queijo e mel, em parceria com a fazenda de um amigo nosso, Luiz Henrique, da Thalita, onde nós trazemos grupos de pessoas aqui, hoje em média de 10 pessoas, para poder ter um melhor aproveitamento dessa vivência, onde nós fazemos um passeio aqui pelo externo do nosso sítio, apresentando às pessoas aqui a estrada real, que há indícios históricos e estudos feitos que o imperador passou por aqui. Alguns livros dizem que sim, outros dizem que não, mas de concreto nós temos a maior feira de gado ao céu aberto, onde foi feita aqui na época do Brasil Império, que foi a Feira do Capuame. Então, em livros históricos antigos, registros, que era a maior feira de gado a céu aberto do mundo foi aqui. Nós tivemos a maior feira de gado aqui, foi a Feira do Capuame, no Tabuleiro. É aqui próximo, é? Ela fica na saída para Camaçari, onde hoje são areais, ou mineração e essas áreas, que é a área do todo esse Capuame, que é chamado. Muita gente conhece a área do Capuame. Nós temos aqui uma ponte centenária também, que está aqui bem próximo. Aí nós descemos margeando o Rio Jacuípe por uma areazinha de mata, onde o pessoal faz uma caminhadazinha leve, que a trilha toda vai dar em próximo a 1,5 km. E lá no fundo a gente vai ter a possibilidade de ver uma abelha do sul no seu habitat natural, onde ela fez a colônia dela dentro de um tronco de árvore de genipapo. As pessoas vão ver lá. E retornamos aqui. Após esse primeiro momento, a gente pega o carro e vai para a fazenda do nosso outro amigo. Aí lá a gente faz um outro passeio dentro da área particular dele, da fazenda dele lá, onde a pessoa tem toda a segurança, toda aquela tranquilidade de estar numa área privada, então você pode vir com a família, que está todo resguardado. Terminando esse passeio na sede da fazenda, onde a gente vai ver o curral, onde ele tem uma queijaria dele, que hoje no município é a primeira unidade com selo de inspeção municipal. Então o produto dele é um produto que está certificado com SIM. Então ele vai estar tudo dentro das leis, normas e regras que são estipuladas. E aí a gente termina esse passeio com um momento de degustação, provando os iogurtes, queijos, o nosso mel e as variações que a gente pode ter lá. Geralmente é o quê? Final de semana que você recebe ou se tiver demanda pro meio da semana? Se tiver uma demanda no meio de semana, a gente consegue encaixar. Também. Mas a gente dá prioridade momentaneamente ao primeiro domingo do mês. Ah, tá. Então não é todo domingo. Não, por que a gente dá o primeiro domingo do mês? Porque coincide justamente com uma feirinha na comunidade próxima, que é a Feira de Cancelas. Onde temos A gente diz que a feira é só de mulheres. Tem boa parte da organização, produção, comercialização é feito por mulheres. Então, para a gente ajudar também a fomentar esse trabalho delas lá na associação, onde elas mostram a comida que é feita aqui, o artesanato que é feito, a gente leva o pessoal nesse dia para culminar com um passeio ainda mais interessante. Mas nada impede de ser feito qualquer outro dia. Sendo no primeiro domingo, tem esse atrativo a mais, né? Sim. Entendeu? Ou às vezes a pessoa tem um grupo, tem 10 amigos, eu quero fazer esse passeio fora, eu não quero ver a feira, eu quero só conhecer os dois. Nós fazemos também. Eu quero só a vivência, eu não quero caminhar porque eu sou sedentário, eu sou preguiçoso, eu quero só ver a abelha e ver o meu queijo. Vai também, a gente faz. Faz a demanda conforme a intenção e necessidade do grupo. Às vezes temos um grupo com dificuldade de mobilidade, que não vai conseguir fazer a trilha. E qual é o custo de um dia desse? É um dia, não? É um período? Um período.
período. Hoje, por pessoa, está ficando em torno de R$50. R$50? Isso, R$50 o passeio, a pessoa vem, passa a manhã aqui, tem o primeiro momento, depois a gente vai para lá. As duas caminhadas juntas vão dar 5 km de fração, só que tem um espaço bem grande entre um e outro, então assim, até a pessoa que não tem costume de trilhar consegue fazer tranquilo. Ou se a pessoa também tiver com a dificuldade de mobilidade, não conseguir tal por algum motivo, também é feito dessa forma. É um preço bem bacana, interessante. Bom, Não, porque assim, a intenção nossa não é a venda do passeio, é que a gente consiga trazer as pessoas, sim, apresentar os produtos e fazer a conscientização das pessoas em relação à importância do consumo do mel correto. sim, O consumo de um produto à base de leite de uma forma correta. Então, entendi. a gente utiliza esse passeio para ser um momento de descontração, contato com a natureza e as pessoas possam ter esse conhecimento e interação com a gente. Entendi, muito bacana. Vou formar um grupo e vou vir aqui. Será um prazer receber você. Pessoal lá do trabalho, vou sim fazer um grupo. Não, a gente já vai fazer um pequeno passeio hoje. Você vai acompanhar a gente, que é um passeio pequeno, pelo menos Sim. a primeira trilha você vai fazer com a gente hoje aqui. Pronto. E se ótimo. tiver coragem, eu vou botar você no macacão. Eu quero ver você No macacão? no macacão, Ah, indumentária. tá, Nós temos um ali, o EPI, né? o EPI, para você Entendi. poder sentir Então, a é experiência de sentir pelo menos um macacão como é. É isso. Essa caixinha você consegue abrir uma pra gente mostrar as abelhas? Consigo. Consegue? Porque Consigo. a gente tá falando das estrelas do vídeo, né? Das rainhas e tal, e não mostramos ela. Ah, você vai pegar um. Isso, colocar ela aqui para ficar mais fácil da gente Entendi. fazer o registro com elas. Essa aqui é uma Uruçu. uruçu, né? Uruçu. Aquilo que eu falei, tá vendo aqui, ó? O geoprópolis. Isso aqui elas fazem para lacrar a colônia de predadores e possíveis invasores. Por incrível que pareça, o maior inimigo das abelhas sem ferrão é uma mosca tão pequenininha que você sente dizer, não, é impossível ela combater, que é o forídeo. É. O forídeo ele consegue acabar uma colônia dessa aqui em 48 horas. Caramba. Ela vem e É o coloca quê? Uma mosquinha? a mosquinha pequenininha, ela vem, coloca seus ovos nos discos de cria, quando eclodem, se alimentam das larvas e a proliferação é muito rápida. Então em 48, 72 horas você pode perder uma colônia. Então, você já me deu o gancho para uma pergunta. Você falou dessa mosquinha, Aqui. mas quais são os predadores da abelha? Pronto. Na natureza, nós temos o tatu, nós temos aquele abençoado que a gente registrou aqui esses dias, que veio aqui, o tamanduá, Tamanduá. a lagartixa, o sapo. Aqui vou abrir um favo aqui para você poder, um pote. Aquilo que eu te falei, tá vendo? As abelhas sem ferrão, elas fazem a produção dela em potes. Então, assim, as abelhas... E como é que retira o meu aí? Aqui. É a vácuo, né? É aquele sugadorzinho. Ah, o sugadorzinho. Vira a mão para você poder experimentar, você me dizer o que você acha. O sabor do mel. Uma delícia. Sensacional. Vai tentar abrir aqui para te mostrar os discos de cria delas. Agora você falou que o ciclo de vida é de 45 dias. E o que? E de reprodução? A rainha, quando ela é princesa, quando ela nasce, ela sai pro voo nupcial dela, onde ela faz um único voo para fazer essa copulação, onde ela chega a cruzar com até 20 aqui, os discos de cria. A rainha aqui. Aqui, consegue pegar? Ah, já. Pronto. Nós tivemos o prazer de ter o registro de uma abelha rainha, tá vendo? Ela não ferrou não, né? Não. Tá começando a subir em mim. Ela só vai... Consegue pra aqui por cima que você consegue ver, tá vendo? Aqui são discos de cria. Tá vendo? Ali tem um disquinho aberto ali. Aqui são potes com alimento. Agora ela descendo, se escondendo, procurando o escuro, indo lá pra baixo. Tivemos a sorte e o prazer de ver uma abelha rainha. Agora, então, elas vão se reproduzindo aí. Como é o ciclo de uma caixinha dessa? Para você. O que acontece? Ou é infinito, vai? A vida vai se renovando aí de forma finita. Não, o que acontece? A abelha rainha ela tem o seu ciclo de vida dela, de em média 3 anos, onde ela vai
onde só ela faz a postura de Sim. novos indivíduos. Mas o que diferencia uma rainha de uma operária? Simplesmente o local onde essa larva foi colocada e a alimentação que foi fornecida. Então, o que eu te falei? Quanto menor o alvéolo, menor o quarto, menor o indivíduo. Então, o que acontece? Se uma rainha está chegando no seu final de vida, o enxame entende que essa rainha já não está tendo uma produção tão boa, Sim. está findando, está ficando uma abelha fraca. As operárias vão lá e vão, ó, tá na hora de produzir uma nova rainha. Produzem uma célula, uma realeira, num período do ano onde vai ter zangão para poder fazer essa cópula. Coloca uma larva de 1 a 3 dias lá dentro, com mais alimento, com muito mais espaço. Essa princesa vai nascer, vai fazer o voo nupcial dela, vai cruzar com 20 zangões, em média, vai encher uma bolsa chamada espermoteca, onde é essa bolsa que ela vai ter para o ciclo de vida dela total, e aí ela retorna, onde há um confronto com a rainha velha. Às vezes fica a rainha jovem, às vezes fica a rainha velha, mas parte desse enxame vai sair para a natureza, que é o chamado processo de enxameação, que é o processo de divisão natural das abelhas na natureza. Então, o enxame enxameou, nasceu uma nova princesa e foi embora com parte desse enxame. Então Entendi. esse é o processo natural de perpetuação da espécie na natureza. Então, se eu entendi, Qualquer dúvida pode... a caixa meio que é infinito, Ela né? é infinito. Ela mesmo o ciclo vai se renovando. Ela vai continuando, perpetuando. Se ela não tiver nenhum ataque, nenhum problema, nenhum inconveniente, esse enxame ele vai ficar aqui perpetuando por muitos e muitos anos. Prova disso é aquele enxame que está ali em cima. Esse enxame ele serviu de matriz, que foi o meu primeiro enxame, que foi dividido e foi me dado em 2004. Então essa caixa aqui é a minha caixa matriz. Essa aqui é a primeira, começou aqui. Começou aqui. Então essa caixa aqui, a gente já trocou essa caixa as abelhas de caixa, porque a caixa ficou, o cupim acabou deteriorando. Logo a gente fazia a troca de algumas dessas caixas novamente. Sim, eu tô vendo que o cupim ele ataca, porque o que é feito? A gente utiliza uma madeira de reflorestamento. É uma madeira um pouco mais mole, que o cupim tem essa facilidade de atacar, mas também para poder se enquadrar ao processo, para não usar madeiras nobres nesse processo. Sim. Então assim, essa caixa aqui é a minha caixa matriz. Entendi. Então desde 2004... Começou por ela. Desde 2004 essa matriz está conosco aqui. Entendi. É a prova de que tendo o manejo correto, tendo todo o cuidado, você não vai perder esse enxame. Eu falei de predador e agora eu queria saber de praga. Tem alguma praga ou não? Nas abelhas Doença. Abelhas sem ferrão, nós não temos tantas assim, pragas que dão nelas. Já vamos sentar um pouquinho. Já nas com ferrão, nós temos algumas características que é preciso ser estudado. Exemplo, hoje no Brasil já tem algumas pragas que foram encontradas. Temos um que é que a gente até fez um estudo, uma pesquisa de estudo, sobre o ácaro varroa. O ácaro varroa, ele é basicamente um carrapato da abelha. Ele se trava na abelha, fica ali como um parasita, dificultando o trabalho dela, e a infestação desse ácaro varroa diminui a produção e vai atrapalhando o processo da apicultura, no modo geral. O que é feito para eliminar esse ácaro varroa? A princípio, hoje em dia tem medicação, tem todo o tratamento feito, uso externo, mas a maior atividade que pode ser feito é o manejo e conhecimento dos seus enxames. Então, assim, o que precisa fazer para você ter um plantel bom? Conhecer o habitat que você vai colocar essas abelhas e o seu comportamento higiênico. Então aqui vamos dar uma olhada nesse estudo que a gente foi feito aqui, onde a metodologia foi uma tese de estudo, onde foram escolhidas algumas colônias, onde o que foi feito? Pegou o enxame já desenvolvido, apto, chegávamos lá com os discos de cria, matávamos 100. Íamos lá e matávamos. Pronto. Dessas 100 que a gente matava, a gente retornava posteriormente para ver quantas as abelhas tinham tirado e jogado fora. Para ver o comportamento higiênico. Nossas colônias aqui
graças a Deus, nós tivemos um índice de comportamento higiênico acima de 80%. Todas elas. Todas elas têm um comportamento higiênico. E fizemos também a contagem em relação das abelhas por colônia com varroas. Então nós tivemos uma infestação de varroa praticamente zero aqui na nossa região. Então, assim, foi um trabalho que a gente fez, podendo para averiguar se a gente teria um desdobramento, qual situação seria feito, como faríamos, que é o nome científico dela, Varroa destructor. E aí veio que assim, a melhor forma de combatê-lo é o comportamento higiênico das abelhas. Então a abelha é muito inteligente. É um ser muito inteligente que tem toda essa característica de poder se reorganizar e estar sempre mostrando novidades pra gente. Sim. Então, assim, a gente tem muito a aprender com elas, muito. em todos os quesitos. Quesito de organização, em quesito de produção. Elas dizem pra gente tudo que vai acontecer com brevidade. Porque, assim, na colônia, nada é feito no oba-oba, no hoje. A abelha rainha, ela sabe o que vai acontecer na metodologia, no tempo, daqui a 60 dias. Caramba. Ela já tem a expectativa de produção daqui a 60 dias. Então a rainha, ela não coloca crias se ela souber que não vai ter alimento para essas crias. Então ela sabe que ela vai entrar num período de escassez. Ela reduz as posturas, reduz toda a informação. Para quê? Para que ninguém passe fome na colônia. Como também ela sabe que nas primeiras entradas de pólen, se entrou pólen, é porque tem florada. Se tem florada, a gente precisa de gente trabalhando. Ela aumenta a sua produção para ter muito mais indivíduos na sua colônia, para essa galera poder estar trabalhando e trazendo para si e poder perpetuar a espécie, fazer a divisão pelo processo de chameação. Então, assim, ela sabe o que vai ser feito durante uma janela de tempo muito maior do que a gente imagina. Caramba, é muito. Muito interessante. Eu tô abismado aqui, impressionado. A gente fica muito. Todo dia a gente aprende. São curiosidades que a gente fica aprendendo com o passar do tempo, que é uma característica também engraçada, que eu fiquei estudando e tentando entender, até que eu consegui agora com os professores, numa capacitação que a gente foi em Ilhéus, com o mestre Ednei Magalhães e a doutora Gena. A gente foi para uma capacitação com eles lá em Ilhéus, eu, o Daniel, a gente foi para lá. E aí eu perguntei como as abelhas sabiam qual flor está pronta para ser retirado o néctar. Porque a gente olha assim, provavelmente toda a planta está pronta. Mas não. É a física sendo aplicada no mundo das abelhas. As abelhas vêm no voo, durante esse voo elas se carregam de elétrons e prótons, diferentes do que está na planta, e através do processo de magnetismo, a planta puxa a abelha para aquela que está apta a ser feita a coleta. Caramba. Então a abelha vai lá, faz a coleta, as duas se estabilizam, seus prótons em elétrons, então a outra abelha não vai ser puxada para aquele local. Então a física aplicada na natureza. Rodrigo, você falou que para além de produtos tem serviço, né, consultoria. Sim. E tal. Sim. Essa consultoria, para além do manejo, enfim, produção, você também orienta na questão do beneficiamento da produção dessas? Sim. Tem pacote que vai isso também? Tem, assim, os nossos serviços de consultoria e capacitação, ele vai conforme a necessidade dos nossos parceiros. A gente não tem cliente, a gente tem amigos e parceiros. Sim. Assim, todo mundo, a gente tem como nosso foco geral que nós não temos concorrentes, nem temos clientes. Nós temos amigos que consomem nossos produtos e temos parceiros que estão na atividade junto conosco. Então, toda e qualquer pessoa que quiser entrar na atividade, será um prazer dividir o nosso conhecimento, dividir o que a gente tem de tecnologia para aumentar essa produção, essa produtividade local. Então, se uma pessoa quer entrar na apicultura hoje, aqui na região, nós vamos orientar como fazer, como produzir, a melhor forma, épocas do ano, florada, o que fazer. E, produziu, precisa agora fazer o manejo do meu produto. A gente vai orientar a pessoa a fazer parte da associação, ou então ir para a UBM para ter o mel dela sendo beneficiado dentro da unidade correta para ter um produto de qualidade final. Entendi. Então a gente faz todo esse acompanhamento para que a pessoa faça, entendeu? Então tem toda essa
produção e acompanhamento do público em geral. Entendi. Muito bacana. Aí a gente faz também nas feiras esses contatos, essas orientações para o público em geral, como faz o consumo do produto da forma correta. Como consumo o própolis, como deve ser feito, para qual precisa. O mel, como é que eu faço? Porque tem uma curiosidade. Sim. Mel de abelha com ferrão, ele é armazenado fora da geladeira. Fora da geladeira. Com ferrão. Com ferrão. Se você colocar o mel de abelha com ferrão na geladeira, ele vai cristalizar. Entendi. Ele vai engrossar, ele pode até demorar um pouco mais, mas ele vai cristalizar. Porque quando você baixa a temperatura dele, as cadeias carbônicas vão se agrupando e ele vai cristalizar. Porque o mel é açúcar de planta. Tá. E o sem ferrão? O sem ferrão, você tem duas possibilidades. Eu prefiro armazenar ele sobre refrigeração, para manter a qualidade dele. Sim. Mas você pode manter ele também fora da geladeira, desde que você faça o processo de fermentação dele. Ele vai passar por um processo de fermentação, todo um período, e aí você consegue armazenar ele fora da geladeira. Sim. Mas eu, particularmente, acho que o sabor ele altera um pouco. Sim. Então, assim, para os meus clientes, eu prefiro apresentar o produto dessa forma, ele in natura. Porque o mel, ele é um alimento vivo. Ele é um alimento vivo que está em constante transformação. Então, se você faz um processo de fermentação, se você faz um processo, seja ele qual for, você vai estar matando as bactérias positivas do nosso mel. Sim. Entendeu? Então, você falou aí sobre armazenamento. E qual é a forma correta de consumir? Para consumo, hoje o brasileiro ele consome muito pouco mel. Então mel não é remédio. A gente tem essa característica, tá gripado, toma mel. Mel é um alimento. Sim. Então, o consumo correto de mel é você consumir ele todos os dias e sem economia. No café da manhã, na fruta, adoçar o suco com mel. Faz uma receita de um bolo, de um doce, coloca-se o mel. Você fazer o consumo desse produto em quantidade. Substituir pelo Substituir açúcar. o açúcar. Entendeu? Caramba. Então, assim, quanto mais você fizer esse consumo, melhor é. Entendi. Assim como o própolis. O própolis tem que ser consumido diariamente. Então, quanto maior o consumo, não é para você tomar um frasco por dia, mas se tomar ele continuamente, você tem uma melhora do seu sistema imunológico considerável, e isso é estudos que comprovam isso. Entendi. Bacana. Bom, foram várias aulas, vários ensinamentos aqui. Tem alguma coisa mais que você quer? Porque assim, como eu sou meio que leigo no assunto, talvez não tenha feito todas as perguntas. Não. Eu tô meio que curioso aqui, meio que talvez saltando etapas. Não, assim, se a gente sentar para conversar, a gente passa aqui dias conversando sobre ele, e o assunto não acaba. O mundo abelha, ele não acaba no mel. Ele começa no mel. Que assim, o mel dos produtos das abelhas, ele é o produto mais barato. Sim. É o de menor valor agregado, é o mel. Tem quantidade, tem tudo, mas é o produto de menor valor agregado, é o mel, que a gente tem na colônia. Então a gente tem toda uma gama de produtos de valores agregados muito maior. Geleia real, própolis, pólen, cera, até zumbido de abelha hoje em dia o pessoal vende. Até o quê? Zumbido de abelha, até som de abelha o pessoal vende. O barulho da abelha? Até barulho de abelha o pessoal vende no Spotify. Pra fazer coisa. Tudo se vende. Da abelha hoje em dia nada se perde. A caixa, tudo é feito. Entendi. Então assim, você tem visitações, consultorias, alimentos, tudo, cosméticos, tudo à base das abelhas. Agora precisa de ter uma área florestal, com mata, com árvores, pasto, né? Com pasto. Porque assim, quando a gente fala em abelha, a gente pensa que é só flor. E não é. Tudo que a gente vê em nosso entorno aqui é pasto de abelha. Vamos andar por aqui pra gente ver as... Então assim, quando a gente fala de alimento de abelha, a gente olha para uma flor grande daquela ali e fala, é flor para abelha. E por incrível que pareça, as abelhas, principalmente as abelhas sem ferrão, elas têm uma característica de ir em flores pequenas, que a gente não dá um valor. Por exemplo, a grama, que a gente pensa que não dá. Aqui tem alimento para as abelhas? Tem abelha, tem o pólen. Tem? Tem pólen. Se a gente... Caramba! Pronto, ali perto a gente vai conseguir ver. Que assim, o horário de abertura de pólen e néctar tem horários específicos. Cada planta
tem o seu horário de abertura do nectário, que a gente chama. Sim. Onde ela vai fornecer alimentação para as abelhas. Elas passam durante quase todo o dia trabalhando, as abelhas que estão em campo, mas elas têm horários específicos para poder fazer essa colheita. Deixa eu ver onde a gente vai ver uma gramínea, porque assim, o que é o mais engraçado, às vezes as gramas que a gente pensa que não tem, ali pronto, aqui a gente vai ver umas pequenas gramíneas aqui. Então tem o pasto para abelha? Isso, a gente chama de pasto apícola. Pasto apícola. Pasto apícola ou pasto melípona. Uhum. A gente chama tudo que é verde, que serve de alimento, a gente chama de pasto. Uhum. Então, ali a gente vai ver uma colônia de uma abelha de apis, que foi feita a remoção, e ali ela está no período de quarentena. Sim. Então, se você dá um zoom ali no canto ali, vai conseguir... Já estou vendo a caixinha. Pronto, mas pode vir tranquilo. Então, aqui, o que a gente está vendo aqui, essa pequena florzinha aqui, é alimento de abelha. Isso aqui é alimento para abelha. Sim. Então, da onde a gente menos espera, que fala, tá. Um camaleãozinho. Você quer uma cobra? Não, que aqui a cauda verde. é um camaleãozinho. Deixa eu vou dar um zoom aqui para mostrar lá o... Pronto. Aquela abelha ali foi feita a remoção. Ela estava numa casa, no forro de uma casa, a gente fez essa remoção e aí ela está no período de quarentena. Aí já foi feita a colocação de cera nova, a para estabilizar para poder ela ir lá para o nosso apiário de produção. Entendi. Então assim, nós temos todo esse cuidado do manejo, tanto para o nosso produto final, como para as pessoas que têm o primeiro contato, que venham conhecer, que venham ter essa experiência no mundo, nessa imersão que ela falar da abelha. Entendi. Então, o produtor rural que está inserido em qualquer atividade, ele meio que está desperdiçando uma oportunidade de estar agregando mais... Todo produtor rural que não trabalha com defensivos agrícolas, com veneno, sim, ele está perdendo dinheiro em não ter colônias de abelhas, com ou sem ferrão na sua propriedade. O proprietário que tem uma horta orgânica ou uma horta que faça o cultivo natural, sem defensivo, se ele tiver colônias de abelhas sem ferrão, ele vai ter um aumento na produtividade e na qualidade final dos produtos dele. Eu tenho pomar, então se você tiver um pomar e tiver abelhas sem ferrão nesse pomar, você vai ter muito mais frutas nesse pomar. Exemplo, pronto. Outra curiosidade, ali nós temos um pé volta lá, um cítrico agora, tangerina. Limão, tangerina? Sim. Tangerina. Não é período de produção de tangerina agora. Sim. Mas devido a... Não seria o estresse, devido a inserção das abelhas aqui no nosso contexto aqui, esse pé, ele entra em floração contínua, produção contínua. Ele acaba uma floração... E já começa outra. Começa outra. Acaba uma, ele entra em outra. Tanto esse como aquele pé de laranja. E aqui, ele não tem um cuidado... Nós não temos aquele cuidado de manejo dele, mas está aqui. Ele sai, ele acaba uma produção, ele entra em outra. Acaba uma floração, ele entra em outra. E sempre carregado com muita quantidade. Caramba, então tem um potencial gigantesco, né? Muito, muito, muito. Porque assim, se você tem abelha, abriu flor, a abelha veio. Se a abelha veio, ela polinizou. Polinizou, deu-se início à nossa produção. Então ela vai sempre nessa continuidade, não para e vai esse ciclo se perpetuando. Então se você tem um pomar, seja lá de que fruta for, mas eu não quero produzir, serve como um hobby. A abelha serve como terapia. Tem gente que tem um aquário e fica vendo os peixinhos. Se você tem uma abelha sem ferrão no varandado da sua casa, que vai polinizar suas orquídeas, que vai polinizar suas plantas, você está ali estressado, você sentou ali, está ali só vendo sua abelha. A abelha entra, a abelha sai, você desliga do mundo. Só nesse vai e vem do trabalho das abelhas. E você ter o contato e a oportunidade de você abrir uma caixa que a gente abriu ali agora, você colher o seu próprio mel e provar esse mel que você viu produzir, então assim, é bem gratificante. Não, eu estava aqui imaginando que é um consórcio perfeito, que pode agregar e você ter dentro de uma cultura ali, ter uma outra cultura que é um círculo virtuoso. Sim. De produção constante, né? Contínuo, constante, e você tem os dois fatores, o aumento de produção e o aumento de produtividade. Sim.
Fora a qualidade do seu produto, que é um produto muito mais bonito, muito mais bem acabado, com a apresentação melhor para o consumidor final. Então assim, você tem essa possibilidade imensurável. Então as abelhas, que é uma outra possibilidade Sim. de atividade com as abelhas. Exemplo, eu faço isso aqui também. É tanto que parte o meu meliponário está um pouco vazio, não é porque a gente está com pouca abelha não, é porque nossas abelhas estão alugadas. Alugadas? Alugadas. Um colega nosso aqui, ele tem uma roça de cítrico. Ele está lá com 400 pés de limão, que está entrando em floração. Então levei para lá agora 25 colônias de uruçu e colocamos lá, espaçadas dentro do pomar dele, para fazer esse trabalho. Caramba. Então assim, hoje em dia você tem uma gama imensa de possibilidades, né? Então, eu quero abelha para produzir. Ele vai produzir. Eu quero abelha para alugar, para polinização, porque às vezes a pessoa não tem... o dono do pomar não quer comprar para investir nessas abelhas. Mas ele faz uma parceria com o vizinho, então traz para cá e o mel tal, e a gente faz qualquer permuta. E a vantagem é que a abelha não tem cerca. Exatamente. Então você tá na cidade e aí, aquela cidade, mas eu queria... Não estou dizendo um apartamento, que ficava um pouco mais complicado, mas você mora na cidade, tem uma casa que tem um certo jardim próximo, um pomar, uma área, um parque, e eu queria ter a minha abelha. Nada impede de você não ter uma jataizinha. Uma abelha pequena, não precisa dar comida, não precisa dar banho, não precisa dar água, não precisa levar no veterinário para vacinar. É só ter o cuidado, o carinho com ela ali, ver ela trabalhar e você vai ter ela ali acompanhando você um bom tempo. Verdade. Então, que hoje em dia é o que muita gente utiliza as abelhas como uma pet. É o pet moderno dos dias de hoje. Já tem? Já muita gente hoje compra as abelhas sem ferrão, que é algo que assim, não é que eu sou contra. Eu tenho um certo receio para as pessoas que querem comprar como pet. Muita gente que chega em contato comigo fala, eu quero uma abelha. Eu falo, beleza, tranquilo. Para que você quer essa abelha? Porque eu vi no canal de fulano de tal que é bonito ter uma abelha em casa. Eu falei, peraí, vamos lá, senta aqui, deixa eu te explicar o que é abelha. Aí eu vou explicar o que pode, o que não pode. Que chegou gente aqui que mora num apartamento lá em cima no prédio e queria botar uma abelha. Eu falei, isso aí é loucura que você vai fazer. Se você entrar em um acordo com o seu condomínio e botar lá embaixo, perto do jardim, é ótimo. Agora você colocar lá em cima, você vai só jogar dinheiro fora. Tá, a gente explica para a pessoa poder ter o conhecimento, ter o contato. E aí sim, a partir daí, se a pessoa realmente tiver aptidão e possibilidade de ter, a gente faz esse contato. Porque aqui no nosso apiário, no nosso sítio, a nossa intenção não é a comercialização para ganhar o dinheiro com a venda de... Não. É fazer amigos, é fazer contatos e difundir a proteção ambiental, proteger a consciência ambiental, a perpetuação das espécies e a importância das abelhas. O comércio e troca e venda de produtos, venda de serviços é consequência da situação. Sim. Então assim, a gente não visa, porque seria muito fácil. A pessoa chegar, Rodrigo, eu quero uma abelha. Eu chegava ali, pegava a caixa, abria, pegava alguns discos de cria, fazia uma divisão rapidinho, a meia boca, tal, e tá aqui sua abelha. Aí você vai investir 600, 800, R$1.000 numa colônia, leva para casa. Não, é um valor significativo. Só que você não tem um cuidado, não é que você não tem um cuidado, você não tem o manejo, você não tem aptidão, você não tem o conhecimento ainda. E aí eu te vendo uma abelha dessa, você leva para lá, daqui a 40 dias esse enxame findou-se. Ninguém quer perder bicho nenhum. E é um pet, é um investimento. E você perder um enxame desse, você vai frustrar. Então eu digo para as pessoas, se você quer começar com a jataí. Além de ser mais barata, é mais rústica, está mais adaptado, consegue se virar mais fácil. Aprendi a mexer com a jataí. Então a gente pula para o degrau, a gente pula para uruçu. Meu avô tem um sítio lá no interior, eu quero criar as apes lá. Pronto, você vai fazer disso, assim, assim, assim. Faz todo esse contato, toda essa informação, para ver se a pessoa tem condições, a pessoa tendo condições, porque assim, a vantagem da apicultura e da meliponicultura, que são atividades que não dependem de você estar exclusivamente debruçada sobre ela. Sim. Então você não vai ter que ir ali de manhã cedo, abrir a caixa para ela sair, de tarde voltar tocando para dentro da caixa. Não, elas estão ali fazendo o trabalho delas, não dependem de você para nada. Caramba, Então, você pode ter um meliponário
tanto daquela forma como a gente está ali, que a gente chama condomínio, que são todas as caixas próximas, como você pode ter ela em cavaletes únicos, que nem tem essa daqui, aquela que está ali dentro, um cavalete único, e espalhados pelas áreas. Então, aqui. cada canto ali você pode ter abelhas de formas mútuas. E outras espécies, não somente essas duas que eu estou apresentando aqui. Então, assim, é uma variação, são mais de 300 espécies. Caramba. Que nós temos espalhadas por todo o Brasil. Então, você tem abelha aí a dar com pau, um rodo. Muito bem. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço. Seus contatos vão ficar aqui para quem quiser entrar em contato com a gente. Isso, entrar em contato. Chamar no Instagram, chamar no WhatsApp, que a gente está aqui de portas abertas para poder receber todo mundo, trocar informação. Eu sou de fora, não consigo, chama lá que a gente tenta orientação, tenta fazer essa parceria, fazer esse contato, explica, indica, tira uma dúvida. Eu estou manda uma foto, a gente analisa essa foto. Que assim, ninguém é detentor de todo o conhecimento. Às vezes a pessoa pode mandar uma foto da situação que está acontecendo e aí, peraí, a gente vai buscar com o mestre, vai buscar com o doutor, com quem a gente tem um contato, para tirar uma dúvida, porque a dúvida de um pode ser de outro. Então a gente tira essa dúvida de todo mundo para poder agregar conhecimento. O que é importante é isso, é fazer esses contatos para a gente poder difundir as abelhas dessa forma assim, imensurável. Sensacional. Obrigado, Rodrigão, viu?